Irmãos, nós temos falado aqui em sucessivos domingos a respeito da importância desse processo para a igreja e como a igreja deve participar. E para a gente, para nós que somos do conselho, nós entendemos que esse é um momento, é uma vida muito importante para a igreja, de forma que, se nós não nos atentarmos para o papel, como devemos agir em prol da própria igreja, mas olhando para Cristo e tendo por perspectiva a vontade do Senhor em nossas vidas, há uma tendência muito grande de ter conflitos na igreja. E a nossa expectativa como conselho é preservar a unidade da nossa igreja, fazendo com que esse processo de sucessão pastoral seja extremamente abençoador para a nossa igreja. Para que a gente possa iniciar a nossa aula dessa manhã, eu gostaria que você abrisse, o texto está aqui projetado, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, texto de Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16. Efésios 4, 11 a 16, o texto comenta da seguinte forma, a palavra do Senhor. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Esse texto, para mim, ele é bastante importante para a gente refletir sobre o papel do processo de transição pastoral, principalmente quando observamos o objetivo do qual todos os pastores, mestres, presbíteros, evangelistas, profetas, qual é o verdadeiro papel dele numa igreja. E percebemos pelo versículo 13 aqui que o objetivo principal é o crescimento, o amadurecimento da fé dos irmãos em Cristo Jesus, o que é reforçado pelo versículo 15, destacando que devemos seguir em verdade, em amor, crescendo naquele que é o nosso cabeça, Jesus Cristo. Então vejam que aqui, esse momento nosso, nós já ministramos, se não me engano, 4 aulas para a igreja. O primeiro tempo nós falamos sobre quem somos nós, foi dado pelo presbítero William. O segundo foi como Cristo governa a igreja, o presbítero Jefferson. A terceira aula, qual é o papel da igreja, o presbítero Luiz. A quarta aula foi atributos esperados do novo pastor, que eu ministrei. E no dia de hoje, além da leitura do edital de indicações que a gente fez, recapitular tudo aquilo que deve orientar como eu devo fazer a minha indicação. Então, já fizemos a leitura do edital no finalzinho do nosso culto, aqui apenas a referência à importância desse edital no momento de indicações. E é interessante nós refletirmos quem somos nós. E para isso, o nosso site mostra a identidade da nossa Igreja Presbiteriana Redenção. E isso é importante para nós, porque a igreja, ela possui quantos anos, pastor, de existência? 10 anos de existência. Nesse processo de transição pastoral, o que pretendemos com essa transição é exatamente manter aquilo que a igreja tem realizado ao longo dos seus 10 anos, porque essa é a identidade da Igreja Presbiteriana Redenção. Então, a nossa identidade teológica, ela professa uma cosmovisão bíblica reformada, resgatada na reforma protestante, subscrevendo a Confissão de Fé e os catecismos, federada à Igreja Presbiteriana do Brasil, cuja Constituição a obriga contra a doutrina, liturgia e governo. Além disso, a nossa missão como discípulos de Cristo, o objetivo principal é construir vidas que glorifiquem a Deus com famílias fortes e uma comunhão na qual os membros cuidem e amem uns aos outros, buscando juntos o bem-estar espiritual da nossa cidade,
do nosso país e do mundo. Pela ação do Espírito Santo, buscamos desenvolver um ministério vital de pregação e ensino, com vistas a trazer pessoas a Cristo, desejando vê-las edificadas na fé santíssima da Palavra de Deus, sendo confortadas, nutridas e amadurecidas nesta fé por meio do poder restaurador do Evangelho. Isso é o que está lá como a nossa missão. Além disso, a nossa eclesiologia. A Igreja Presbiteriana Redenção é federada à Igreja Presbiteriana do Brasil e integrante do Presbitério Alvorada. Somos uma igreja formada por concílio e alicerçada em uma federação, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Quanto ao governo, somos uma igreja conciliar. Eu não estou conseguindo ler direitinho lá. Uma igreja conciliar no exercício da liderança, pastoreada e governada por presbíteros, docentes e regentes, que, como pares e em colegiado, recebem de Deus o encargo de pastorear o rebanho de Jesus Cristo. Ou seja, são apenas extrações que eu tirei da página da nossa igreja, da página da internet, que mostra quem efetivamente somos e quais são as implicações que isso tem para nosso processo de sucessão pastoral. Então, qual é a premissa de quem somos e que deve direcionar claramente as indicações que nós vamos fazer a partir de hoje? Nós somos um corpo, assim nós não participamos de um show. A nossa igreja, ela não realiza shows, nós somos um corpo que presta culto e adoração ao nosso Deus. A centralidade, consequentemente, está em Cristo e não nas pessoas, e toda a condução, seja da estrutura litúrgica e de toda a estrutura da própria igreja, é conduzida desta maneira. Pelo fato de sermos presbiterianos, existe uma distinção clara entre o congregacionalismo e a própria centralização episcopal. Nós somos um governo colegiado e, consequentemente, aquele que vier compor esse colegiado, ele tem que fazer parte desse conselho e não trazer as suas características com as suas perspectivas pessoais. Ou seja, nós não queremos alguém que se destaque entre os pares, mas alguém que faça parte desse colegiado. Os 3 pilares de quem somos: adoração e culto, evangelismo e fraternidade. Então, aquele que vier, consequentemente, eles têm que entender quais são os pilares que a nossa igreja busca cumprir. Ainda como na perspectiva de quem somos, quais são as condicionantes que nos levam a olhar para as indicações com as características de quem somos? Nós somos uma comunidade local de crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, professamos a cosmovisão bíblica reformada, subscrevemos a confissão e os catecismos de Westminster e somos federados à Igreja Presbiteriana do Brasil. Por que isso é importante, irmãos? Muitas das vezes eu até sou um pastor, mas eu subscrevo, mas efetivamente na prática isso não acontece. Então é importante que aquele que seja indicado, ele tenha características efetivas, ou seja, que seja conciliado pela sua palavra, o seu testemunho também seja aderente àquilo que ele está dizendo. Então, nas indicações, nós também utilizaremos isso como critério para a avaliação das indicações. Ao olhar ainda para os pontos anteriores do que foi passado, um dos pontos que foi trazido numa das aulas anteriores é como Jesus governa a sua igreja. E foram trazidos 4 pontos que têm uma ligação estreita com o nosso processo de sucessão. Primeiro ponto: como Deus, o Filho reina essencialmente, pleno, imutável, sem ganhos de autoridade. Como Deus homem exaltado, ele reina mediadoramente, ou seja, a nossa centralidade de tudo o que fazemos é em Jesus Cristo. Então, em nenhum momento, associando o que foi falado anteriormente, nós daremos exaltação às pessoas em lugar do nosso Senhor. O nosso objetivo é glorificar o nosso Deus. Ponto 2, o reino é acessado por novo nascimento. Cristo regula, o ponto 3, por princípio, e a igreja organiza as circunstâncias necessárias, quórum, comissões, ordem parlamentar sob a lei de Cristo. Veja que existem princípios que estão nos concedidos pela palavra de Deus, e a partir desses princípios o conselho, ele estabelece, juntamente com as outras instâncias da igreja, uma série de outros processos de organização. Por exemplo, como fazemos quórum, como escolhemos os quórums, as comissões, qual é a ordem de funcionamento, isso tudo advém desses princípios que foram apresentados. Mas todos eles, sem exceção,
sob a condução e sob a lei de Cristo. Ponto 4, Cristo equipa a igreja para edificação, unidade, maturidade e proteção contra o engano. E esse também é um dos objetivos da nossa igreja, especificamente conduzido pelo nosso conselho. E aqui então traz a seguinte pergunta: qual é a fonte de poder da igreja? A fonte de poder, ela advém dos presbíteros regentes e docentes da igreja em si. A fonte de poder da nossa igreja, queridos, como foi pregado nessa manhã, ela não advém dos membros, mas sim do nosso Salvador, Jesus Cristo, que é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas possa ter primazia. O objetivo principal de cada uma das nossas vidas deve ser adorar e glorificar o nosso Deus, e essa é a fonte do poder da qual nós administramos o poder como conselho. Dessa maneira, consequentemente, o poder de administração e cuidado da igreja é dado aos oficiais que foram eleitos, né? O Senhor, como rei e cabeça da igreja, nela institui um governo nas mãos de oficiais, governo distinto da magistratura civil. A esses oficiais estão entregues ali as chaves dos céus, ou seja, temos a responsabilidade perante Deus de fazer com que esse processo realmente glorifique o nome do nosso Senhor. Dentro do contexto da delegação de poderes, o nosso manual presbiteriano, ao estabelecer a organização das comunidades locais, o manual afirma que a igreja local é uma comunidade constituída de crentes professos, juntamente com seus filhos e outros menores sob sua guarda, associados para fins mencionados no artigo 2º e com governo próprio que reside no conselho. Artigo 8º, na sequência, o governo e a administração de uma igreja local competem ao conselho, que se compõe de pastor ou pastores e dos presbíteros. Aqui entendido como pastores, presbíteros docentes e os presbíteros como os presbíteros regentes. E ainda no artigo 110, cabe à Assembleia da Igreja local, quando o respectivo conselho julgar oportuno, eleger o pastor efetivo, presbíteros e diáconos. E aqui é interessante destacar, por que isso é importante no momento de indicações? Normalmente nós realizamos as indicações e esperamos uma ação imediata, uma solução imediata. Veja, nós estamos cumprindo e vivendo cada passo de uma vez. Esperamos, como já disse, honrar e glorificar o reverendo Mateus e sua família pelo tempo que eles estiveram, e após esse período nós daremos início efetivo ali a um processo de transição. Nesse primeiro momento estaremos colhendo as indicações e após recebermos, vamos analisá-la, vamos convidar alguns desses que forem selecionados pela comissão para poder vir à igreja e participar de algumas atividades. Mas veja que é interessante perceber que o conselho ele tem uma avaliação de tempestividade desse momento. Ou seja, nós não temos uma expectativa de, quando o reverendo sair, no dia seguinte nós já termos um pastor. Porque como esse processo é extremamente sensível para a igreja, nós esperamos que ele seja conduzido com a maior fidelidade às Escrituras, com a maior fidelidade aos nossos símbolos de fé, à nossa Constituição, para que tudo aconteça de maneira adequada, mantendo a ordem e a unidade da nossa igreja. Nessa perspectiva, então, que deve direcionar as indicações dos irmãos, nós falamos sobre as qualificações bíblicas e adicionais que apresentamos nos últimos encontros. Entre as qualificações, existem as qualificações pessoais, familiares, relacionais, espirituais e doutrinárias e de maturidade. Tudo isso está lá previsto em 1 Timóteo 3, capítulo 3, versículos 1 a 7, onde faz um compilado. Então, a nossa orientação, antes de fazer a sua indicação, ore ao Senhor, leia a palavra de Deus, entenda quais são os critérios, coloque sobre o altar do Senhor. Pois não, Rafa, quer fazer uma pergunta? Agora? Ou pode esperar o final? Pode? Coloque sobre o altar do Senhor a sua indicação e somente depois de ter essa plena convicção, vocês façam a indicação e encaminhem para o conselho, que o conselho certamente se debruçará com muita seriedade sobre todos os nomes, sem exceção, que forem indicados. Além das qualificações trazidas em 1 Timóteo, temos as bem-aventuranças que mencionamos também: pobre de espírito,
manso, chora pelos pecados, fome e sede de justiça, misericordioso, limpo de coração, pacificador, perseguido por causa da justiça, insultado por causa de Cristo. São características que nós esperamos que conduzam também essa reflexão. Por exemplo, nós vivemos um tempo muito intenso de envolvimento com mídias sociais. Será que aquele pastor, aquele líder que é tão envolvido numa mídia social, será que ele é aquele que deve ser indicado para a nossa igreja? É isso que nós esperamos? Então, esses detalhes estão envolvidos nas características e nas qualificações que a palavra de Deus nos orienta. Então, qual é a postura e as convicções do futuro pastor que devem direcionar, consequentemente, as indicações de vocês? A cristologia aplicada ao governo, ele precisa crer e agir, não somente crer, mas agir como quem crê que Cristo governa a igreja por meios que ele instituiu, e não pelo gênio do líder. Nós não queremos um salvador da pátria, porque nós já o temos, que é o nosso salvador, Jesus Cristo. Nós queremos alguém que, junto do colegiado, conduza a igreja, se colocando aos pés do nosso Senhor e conduzindo toda a igreja dessa maneira. O governo da igreja não é um apêndice administrativo, ele é uma obediência ao nosso Salvador, e isso nós vamos buscar extrair daqueles que forem indicados para participar desse processo. Ele deve ter uma eclesiologia visível, ele precisa entender que o reinado de Cristo se torna público na igreja por palavras, sacramentos, disciplina, e isso exige ordem e não improviso. Por isso que o nosso culto ele tem uma estrutura bem estabelecida e, consequentemente, nós não esperamos que o novo pastor venha e modifique toda a estrutura litúrgica que a nossa igreja já executa. Distinção entre igreja e Estado. A igreja não terceiriza a consciência ao Estado e o pastor não transforma o púlpito em palanque. E o Estado tem o seu mandato e a igreja tem outro. Da mesma maneira, nós não queremos alguém que seja aguerrido politicamente, independentemente do viés. A nossa expectativa é que a pessoa que venha a compor esse colegiado, ele seja efetivamente direcionado, não pelas ondas políticas, mas sim pela palavra de Deus. Teologia do ofício, ele precisa ver o ofício como dom de Cristo exaltado para a edificação do corpo, e não como uma plataforma de status. Ele veio para servir e não para ser servido. E é interessante que nossos corações, eles acabam sendo tentados a idolatrarmos, seja um ou seja outro. E nesse aspecto nós queremos que esse novo pastor, ele não seja um diferenciado entre todos, mas ele seja um membro do nosso colegiado, como eu já comentei aqui. E na IPB isso significa operar com serenidade dentro de um sistema de concílios e oficiais. Ou seja, a mesma expectativa que o conselho tem percebido é que esse pastor ele vai fazer parte desse colegiado da Igreja Presbiteriana Redenção, que já existe há 10 anos, como o reverendo Mateus comentou, com todo o seu DNA, com toda a sua característica, com todos os seus aspectos. Evidências, então, que nós esperamos no futuro pastor. Cristo deve ser o único soberano da igreja e o pastor sendo servo, não dono dessa igreja. O ministério deve ser centrado na palavra e ordenado para edificação, pregação fiel, sacramentos reverentes, disciplina pastoral. O governo presbiteriano não deve ser para esse novo pastor um obstáculo. Ele é um meio de Cristo para proteger a igreja de personalismo e confusão. E a igreja não precisa de um ativista estatal, precisa de um pastor que pastoreie o rebanho com as chaves do reino. Essa é a nossa expectativa, queridos. O que buscar, então, consequentemente, dentro dessa visão do futuro pastor? Ele precisa ser fiel à nossa identidade reformada e à nossa confessionalidade, e não fiel somente de boca, mas fiel de prática também. Deve haver concordância com os símbolos de fé da IPB, subscrevendo os símbolos de fé. Nós somos uma igreja em que os seus oficiais, sejam pastores e presbíteros, e os diáconos subscrevem a confissão de fé. Então, se temos ela como referência, nós precisamos, então, que esse pastor também subscreva integralmente os nossos símbolos de fé. Fidelidade ao sistema de governo presbiteriano, não na fala, mas também na prática. Zelo pela pregação reformada. No nosso caso, uma pregação lectio contínua, expositiva, nós temos essa identidade. Zelo pela liturgia reformada, que já apresentamos também. Comprometimento com a disciplina eclesiástica e alinhamento com outras práticas eventuais que nós utilizemos aqui
na nossa Igreja Presbiteriana Redenção. O que avaliar dessa maneira do futuro pastor? Ele se submete de fato que a IPB é governada por meio de concílios e indivíduos regularmente instalados e não por homem providencial? Ele consegue ter essa visão? Essa é uma avaliação que deve ser feita pela igreja. Ele respeita a natureza do poder eclesiástico. O poder da igreja é espiritual e administrativo, logo nada de messianismo político ou messianismo eclesiológico. Ele enxerga que a igreja exerce suas funções mediante oficiais, isto é, sem atalhos de personalismo. Ele entende que a admissão ao ofício não é uma autopromoção, depende de vocação reconhecida, aprovação do povo e ordenação e investiduras solenes. São questões que os irmãos precisam avaliar também. Aqui o presbítero Jefferson, na sua aula, ele trouxe uma reflexão de ordem pessoal que eu achei interessante citá-la aí, entre aspas. O pastor não deve ser visto como o motor da igreja, ele deve ser visto como parte do sistema de direção. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos um colegiado de pastores, de presbíteros docentes regentes, que conduz o povo de Deus à verdadeira adoração. E dessa maneira, ele deve ser entendido como parte dessa engrenagem, não somente como alguém que venha conduzir um processo isoladamente e a igreja atender ali aos anseios ou às expectativas que ele vem apresentar. O que a igreja não deve fazer, queridos? A igreja não deve tratar a transição como tempo de consumir e não de servir. Como temos dito, e acredito que alguns de vocês já ouviram sobre isso, é importante que dentro desse processo a gente entenda o nosso papel. Se estamos sendo chamados nesse momento à indicação, é importante que entendamos, sob oração, qual deve ser a indicação para que o conselho possa avaliar com carinho e diante da palavra de Deus. Não podemos ter a mentalidade de cliente, ou seja, vou ver se gosto e depois decido. Isso é importante porque envolve o nosso próprio envolvimento. Eu vou indicar alguém, possivelmente ou não, pode ser que esse indicado não seja aceito pelo conselho por características ou por alguma coisa que em algum momento foi identificado que não era compatível. É importante que o espírito da igreja entenda como o conselho analisa, ele analisa muito além daquilo que é colocado e certamente variáveis que envolvem a decisão podem em algum momento não corresponder à sua expectativa. Então, dessa maneira, não entendam que isso é um serviço não prestado, mas na verdade deve ser algo entendido sob a direção de Deus. Tratar a transição como pânico ou emergência permanente é o que nós estamos tentando administrar. Existem diversas expectativas no corpo de Deus aqui na nossa igreja e cada um tem o seu anseio, a sua necessidade, quer ver as coisas acontecendo talvez mais rápida do que se imagine. Mas veja, é tão delicado que esse processo precisa ser conduzido de maneira paulatina e de maneira com bastante cuidado. Cristo é o Supremo Pastor, Ele conduz. Se desligar às vezes as pessoas podem se desligar do compromisso com o culto, oração e comunhão. Eu não tenho agora mais o reverendo Mateus, a expectativa dele, então vou começar a faltar. Veja que isso, na verdade, queridos, acaba passando por um quê de idolatria em cima do nosso reverendo Mateus. O reverendo está servindo a igreja. Nós fazemos parte desse corpo de adoração. E não pode ser um processo de transição que modifique verdadeiramente a nossa fé. Se verdadeiramente nós somos crentes, aquilo que fazemos deve ser conduzido pelo autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Salvador, e não por quem vai estar à frente aqui da nossa igreja. Esfriamento, não poder vir como uma reação emocional, não atender o meu anseio, então, consequentemente, agora eu vou me distanciar. Virar tribunal de comparações, o antigo fazia assim, agora vocês trouxeram um novo que faz totalmente diferente. Veja, nós estamos cumprindo um ciclo dado pelo Senhor por meio da vida do reverendo Mateus. E esperamos que nessa outra fase que o Senhor está permitindo nós iniciarmos, talvez mais 10 anos, iniciarmos um novo processo, para como nós vimos no texto de Efésios, o nosso corpo possa ser amadurecido e cresçamos em estatura e graça ali diante do Senhor e dos homens. Tratar o conselho com desconfiança quando as decisões forem difíceis, e elas vão ser, eu já afirmo de antemão que as decisões que precisaremos tomar serão difíceis. Particularmente, nós já temos
declarado aqui diante da igreja a nossa incapacidade como conselho de tomar as decisões somente sob a nossa perspectiva humana. Precisamos das orações dos irmãos, precisamos das intervenções junto ao Senhor para que nos deem sabedoria, para não atender anseios, inclusive nossos, mas sim atender à vocação da nossa igreja. Essa é a nossa expectativa e contamos com o apoio dos irmãos. Querer um pastor para cada tribo, fragmentando o rebanho, não é essa a nossa expectativa e não deve ser a expectativa da igreja também. O governo da igreja não é baseado em preferências, terceirizar tudo ao novo pastor e ficar passivo, não temos a expectativa disso. Nós somos um corpo vivo e temos vários membros desse corpo que funcionam ativamente. Então, a nossa expectativa não é trazer alguém e delegar tudo isso para ele. A expectativa é que ele conduza esse rebanho com todos os seus dons e talentos. O corpo todo serve, cresce e sustenta a obra. O que não esperar ainda, igreja? Que chegue um salvador da pátria, como eu já disse, fazendo tudo e resolvendo todas as questões. O único pastor messiânico é Jesus, ele não divide a sua glória, esse posto com ninguém. Não esperamos que a igreja seja reiniciada do zero. A Igreja Presbiteriana Redenção somos nós. E nós temos todas essas características e o nosso próprio DNA. A nossa expectativa é que ele venha compor esse colegiado. Não esperamos desprezo pela história, pelas marcas do rebanho, pela memória do que Deus já fez. Não esperamos, e a igreja não deve esperar que ele governe sozinho e trate o conselho como um obstáculo. Não esperamos centralização, o governo é colegiado com presbíteros e diáconos servindo em seus limites. Não deve a igreja esperar que seja só pregador, ou seja, ele deve ser alguém que pregue bem no púlpito, mas também que visite os irmãos, que conduza bem a liderança, que faça parte da vida da igreja. Porque é muito fácil nós querermos alguém que seja um excelente pregador, mas ele acaba sendo apático em relação às ovelhas. Então, nós não faz parte do DNA da Igreja Redenção um pastor que seja simplesmente alguém que seja um excelente pregador. Seja um pastor sem casa, esperamos que não haja negligência no lar ou na vida devocional, e isso também é importante, porque a vida pastoral, ela reflete a vida do lar. Consequentemente, nós precisamos que haja um alinhamento entre esses dois aspectos. Não esperamos que assuma os problemas da igreja, não assuma que os problemas da igreja são simples. Nós estamos lidando com pecadores. E isso é interessante porque uma das características nossas é exatamente o processo disciplinar. Então, o pastor que venha compor esse colegiado, ele tem que ter a noção que ele vai participar de um processo disciplinar e vai enfrentar processos disciplinares à luz da palavra de Deus. E isso é algo extremamente importante como parte da identidade da Igreja Presbiteriana Redenção. Aqui acho que eu já estou caminhando para o final. Texto de Hebreus, capítulo 13, versículos 20 a 21, diz: Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Ou seja, fechando então essa apresentação, aqui a gente vai partir aqui para as nossas perguntas, que eventualmente a gente tenha. O nosso olhar deve ser verdadeiramente para o nosso Salvador, que vai, inclusive, irmãos, utilizar esse processo para o nosso próprio aperfeiçoamento e amadurecimento. Como disse em alguma parte da minha fala, nós, como conselho da Igreja Presbiteriana Redenção, nós contamos com as orações dos irmãos. Nós nos colocamos nesse processo totalmente dependentes do Senhor. Nós somos incapazes de conduzir algo alinhado perfeitamente à vontade de Deus, a não ser que Ele coloque em nossos corações. E dessa maneira, nós nos entregamos a servir ao Senhor dessa maneira. Além das perguntas que serão abertas aqui, caso tenha perguntas, todos os presbíteros e os pastores estão disponíveis para conversar a respeito. Se tiverem necessidade, tenham dúvidas, ao invés, inclusive, de conversarem entre si, busquem um conselho, converse conosco. Certamente isso será edificante e amadurecerá a gente como igreja. Então, que Deus nos abençoe e nos sustente. O Rafael tinha perdido a palavra para fazer uma pergunta, então a palavra está franqueada
para eventuais perguntas e procuraremos respondê-las todas conforme aqui o nosso direcionamento da comissão. Pois não, Rafael? Teste. Presbítero, na verdade, eu tinha uma pergunta que já foi respondida, então é mais um agradecimento. Algo que tem chegado aos meus ouvidos nesse processo é a intenção e o desejo de alguns irmãos de terem, como candidatos nesse processo, pastores que tenham características X, Y, Z, por exemplo, pastores que tenham cabelos brancos que demonstrem sua experiência, né? Que, de fato, não há nenhum erro aí, eu imagino, mas o texto de 1 Timóteo, que está no nosso edital, ele não fala sobre experiência, mas de ser experimentados, né? No sentido da gente conhecer a aprovação deles, né? Deles serem postos à prova. Então, eu gostei demais assim da forma como você colocou, e a intenção também do conselho estar nos conduzindo a termos um pastor titular que seja um profundo, apaixonado por Cristo, acima de tudo, né? Então, nesse processo todo, diante do que eu tenho ouvido, só reforçar esse ponto que já foi muito bem colocado, da gente não colocar a expectativa de características humanas, né? Que sassem as nossas vontades próprias, mas um homem que seja alguém que ama a Cristo e que esse amor transbordando nos ame, consequentemente. Excelente observação, Rafael, muito obrigado. O próprio reverendo Mateus, quando assumiu a titularidade da nossa igreja, ainda era jovem. O que está rindo, Débora? Ele não tinha cabelo branco, ele era jovem, e o ministério pastoral foi embranquecendo seus cabelos à medida em que ele era experimentado em tudo aquilo que ele foi vivenciando na igreja. Isso é interessante, nós não queremos aqui especificamente alguém que seja somente mais velho ou que tenha cabelos brancos, mas alguém que possa, dentro de uma maturidade cristã bíblica reformada, ser experimentado para enfrentar as situações que a igreja precise lidar no seu dia a dia. Alguma pergunta mais, queridos? Eu. Presbítero, por favor, você pode colocar naquela parte onde fala das características do candidato? Essa? Antes. Antes. Pode ir voltando. Não, antes. Aí. Sim. Quando é estranho falar esse tipo de coisa, mas nós vivemos tempos diferentes, e quando a gente fala do pastor, a gente no trato com sua família, é natural que a gente espere dessa pessoa que seja um exemplo na condição da sua família, no trato amoroso, porque por consequência vai ser aqui na igreja também. Mas o que a gente tem observado ao longo dos anos é um comportamento em que eu acho que a gente deveria também olhar a esposa do pastor. Uhum. Porque não são poucos os casos em que os ministérios de pastores têm sido comprometidos porque as esposas aderiram ao modelo de sociedade em que ela também tem que ser líder. Uhum. Então, eu acho que esse tipo de situação a gente tem que considerar, porque isso pode trazer conflito. É uma coisa que normalmente não olha, mas eu acho que convém a gente começar a olhar, porque a gente está em tempos em que isso é incentivado. E não são todas as mulheres que têm sabedoria de saber qual a função de cada um num casamento. Excelente, João, muito boa observação também, eu agradeço. Dentro do contexto das características, das qualificações que a Palavra de Deus trata sobre a perspectiva familiar, é importante que seja observado a forma como relacionamento há entre o marido e mulher, exatamente dentro disso que você está comentando. Ou seja, se ela quer ser líder também, isso é um problema para nós, porque nós queremos que seja o pastor que lidere a sua casa e lidere, consequentemente, a igreja. Então, isso acontece mais frequente do que a gente imagina. A gente já teve experiência em que a esposa do pastor queria ocupar o mesmo lugar do pastor dentro da igreja. Isso gerava conflitos mil, porque ela queria, inclusive, usar o púlpito, e tem todas as questões doutrinárias que a gente professa aqui na nossa igreja. Então, a sua observação é extremamente importante, porque nos ajuda como igreja a observar não somente o pastor, mas também a sua esposa, os seus filhos, a sua família como um todo. Obrigado, João. Alguém mais? Alex, eu queria saber se existe algum obstáculo à indicação de pastores que já oficiam aqui, que no caso seria o pastor Luiz Felipe e o Luciano. Não há nenhum obstáculo que seja feito as indicações
do reverendo Luciano e do reverendo Luiz, a comissão ela vai ter que avaliar uma série de variáveis, mas as indicações, todas elas, não existem exceções, desde que preencham os requisitos. Se na leitura, por exemplo, nós entendemos que sim, que tanto o pastor Luciano quanto o pastor Luiz, eles preenchem os nossos requisitos, que apresentamos aqui, é possível a indicação e o conselho vai se debruçar e analisar essa indicação dentro de um contexto. Isso é importante entender. A gente vai precisar avaliar não somente as variáveis imediatas, mas as imediatas também. Então, muitas das vezes, elas não vão estar tão expressas e nós certamente não as expressaremos, porque isso acabaria, por outro lado, expondo os nossos irmãos, sejam aqui da nossa igreja ou sejam de fora da igreja, o que não é a nossa expectativa, porque se nós prezamos pela unidade, como foi pregado hoje pela manhã, a nossa ação, em primeiro lugar, como pastores desse rebanho, é exatamente pastorear a igreja, inclusive os nossos pastores. Então, dentro dessa perspectiva, até cuidando deles, nós temos a visão de olhar as indicações, inclusive deles, dentro de um universo um pouco maior. Acredito que eu tenha conseguido responder. Alguma pergunta mais, queridos? Presbítero, aqui ó. Oi, Jefferson. Fizeram uma pergunta aqui na passagem aqui do corredor. O senhor já tinha falado, né? Só para esclarecer, perguntaram, né? Se pode indicar nomes de pessoas que são presbiterianos, né? Pastores presbiterianos de um contexto mais distante daquele do nosso círculo mais conhecido, seja aqui no Distrito Federal ou de outro estado ou até mesmo de outro país, né? E aí eu respondi para o irmão que é possível sim, que não teríamos nenhuma dificuldade, uma vez que o edital permite isso, e que, claro, tudo vai passar pela filtragem, não sendo de outro planeta, pode tranquilamente. Pode. Até a irmã, acho que não está mais aqui, já saiu, mas ela me perguntou, brincando, é claro, se podia indicar mulher. Eu falei, não faça isso com essa igreja, não podemos ter irmãs pastoras. Eu queria saber se, caso venha, então, alguém de fora, se os nossos pastores atuais, que são auxiliares, se existe risco desse pastor titular colocar outros auxiliares e a gente perder os nossos pastores atuais. Noemi, a sua pergunta também é muito boa. O auxiliar, eu vou usar uma expressão do mundo secular para a gente entender de maneira mais concreta qual é a relação. Os nossos pastores auxiliares, eles são uma função de confiança do pastor titular. Esse conselho já tem de antemão o entendimento de que os nossos pastores auxiliares são pastores da igreja. O que isso significa em termos práticos? Mesmo que o novo pastor titular ele tenha anseios diferentes da composição dos auxiliares, com os nossos auxiliares, a nossa expectativa com o conselho, como conselho, é já de antemão, como se fosse um contrato pré-nupcial, afirmar para ele que a nossa expectativa é que os auxiliares continuem aqui. Veja, é claro que nessa relação de construção, chegará um titular, vamos imaginar, o pastor Alex chega como titular e tem o reverendo Luciano e o reverendo Luiz. Eles vão se relacionar e vão criar sua identidade. O que nós não esperamos, por exemplo, característica do reverendo Luciano, prega muito bem, me ofende como pastor titular. Então, se o reverendo Luciano prega muito bem, então não quero ele comigo aqui, porque eu preciso ser o principal pregador. Então, isso nós, como conselho, não iremos deixar. A nossa expectativa, então, concluindo aqui, é que eles continuem. Para isso, nós trataremos com o pastor titular oportunamente. Adicionalmente, pode ser, como eu disse, que passe 1, 2 ou 3 anos e depois desse relacionamento entre eles ser construído, pode ser que ele chegue e fale que não quer, o reverendo Luciano ou o reverendo Luiz. E aí, apresentando justificativas que sejam, no mínimo, razoáveis, nós podemos ali, como conselho, fazer uma validação. Mas, nesse primeiro momento, a nossa sensação e expectativa é de continuidade. Alguém mais, queridos? Eu tenho uma pergunta que é referente à qualificação, né? Sim. Tem algumas qualificações que nós que vamos indicar, a gente não tem ciência se é uma verdade ou não na vida do pastor que a gente está indicando, né? Perfeito. Essa questão do culto familiar.
Então, tem algum tipo de formulário que vai ser mandado para eles posterior à nossa indicação, para saber se eles também têm essas qualificações que a gente não tem ciência? E acho que um pouco conectado com a pergunta do João Inácio, se tem algum tipo de pergunta também à esposa sobre a realidade do marido, se tem algum tipo de processo referente a isso, né? Não somente de uma conversa direta com ele, mas também com a esposa dele para saber a realidade em casa, né? Perfeito, Henrique. Também sua observação é muito oportuna. Por quê? Nesse primeiro momento, vocês vão passar um formulário indicando para a gente pessoas para a gente avançar. Nessa segunda etapa, o Conselho vai se debruçar sobre os nomes. Alguns nomes, por exemplo, vamos imaginar nesse exemplo absurdo que eu dei. Alguém indica uma mulher, a gente já vai eliminar de pronto. Os nomes que sobrarem, nós vamos analisar e provavelmente nós iremos conversar com essa pessoa como comissão, iremos conversar com o seu presbitério, com aqueles que têm vínculo, o próprio colegiado, de alguma maneira tentar obter um pouco mais de informações. É possível que nós não consigamos, num primeiro momento, identificar todas essas características. Por exemplo, que ele tenha uma vida familiar muito adequada. Pode ser que você converse com a esposa e talvez pela intenção de vir para a Igreja Presbiteriana Redenção, numa conversa com a esposa e com o próprio marido, os dois afirmem que a relação é extremamente saudável, quando na verdade nos bastidores não é. Então a gente consegue ir até aquilo que Deus permite a gente ir. Determinadas coisas somente o Espírito Santo. Então, a partir disso, a nossa expectativa é conversar, conhecendo as indicações a partir dos sínodos, dos presbitérios, tentando obter um pouco mais de informação. E eu digo de antemão, queridos, que normalmente quando existem coisas que saem do eixo, normalmente elas são bastante fáceis de aparecer para a gente do Conselho e de todas as instâncias que a gente participa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Acredito que tenha respondido, Henrique. Pois não, presbítero William. Quer usar o microfone para todos? Cadê o microfone? Alex, só uma Só um pergunta. pouquinho, Regina. O William acho que ia fazer uma pergunta. Só pegando um gancho aí com sua resposta, é importante também que a igreja tenha confiança nessa comissão que está trabalhando sobre esse assunto. Por quê? Pode ter algumas indicações que vai chegar no momento que a gente não acha adequado, mas também nós não iremos dar publicidade porque que não achamos adequado, né? Para não criar nenhum constrangimento, tanto para quem indicou, como também para o indicado, né? Mas todos esses aspectos levantados é exatamente o escopo que a comissão vai trabalhar em cima. A ideia é conhecer o pastor, a cada rodada aprofundar mais as conversas, até com a possibilidade de, em algum momento, convidarmos a família pastoral para vir, a igreja também conhecer. Por isso que a gente tanto precisa da confiança dos irmãos, como também que a igreja não fique demasiadamente ansiosa por esse momento, porque possa ser que na primeira rodada não dê certo, a gente vai precisar de uma segunda rodada, então nós nem temos um prazo final definido, a gente tem uma expectativa de prazo, mas dentro daquilo que for se desenhando os cenários, tá bom? E aproveitando aqui o que o presbítero William está falando, dentro desse primeiro momento, irmãos, até por conta da saída do reverendo Mateus ao longo do exercício, nós precisaremos que um dos nossos pastores auxiliares exerça essa titularidade temporária. Então, isso vai precisar ser tratado oportunamente, até porque o reverendo saindo no meio do ano, nós temos uma lacuna que é inclusive de ordem social. Por exemplo, o reverendo Mateus como titular, ele é responsável pelo pagamento junto comigo, né? Não, o senhor é responsável, eu sou seu substituto, né? Pelo pagamento das coisas da igreja, responsável por responder as coisas na sociedade a respeito da igreja e assim sucessivamente. Então, existe uma questão legal que a gente não pode interromper. Então, são 11h59, eu vou deixar a palavra para a Regina. É uma questão e aí, bem depois simples. da Regina, a gente encerra e as perguntas adicionais... Oi? Quem? O Paulo também. Então, Regina, Paulo e a gente... Não, pode ser Paulo. A gente encerra com você
Eu, no encerramento, peço que o reverendo Mateus venha fazer uma oração. Pois não, Regina? Na verdade, eu só queria saber qual a expectativa de quando vai ser a votação e a possibilidade de posse. Mas eu acho que o William até respondeu que parece que com a questão da posse não tem muita ideia, né? Como é que é? Sim, então, também a sua pergunta é muito boa. Porque a eleição, vejam, existem etapas que vão ser cumpridas. A primeira dela é a indicação. Depois dessa indicação, análise, e vamos avaliar se nós já conseguimos identificar, como o presbítero William falou, esse pastor para exercer essa titularidade. Caso a gente, numa hipótese assim ótima, cheguemos ao final do ano já com o nome, está tudo certo, é essa pessoa. A gente vai pedir a designação ao presbitério por um determinado período. Não temos ainda consciência de qual período seria esse. Por quê? Da mesma maneira como o pastor vem, a igreja também vai conhecer o pastor. Então, nós precisamos de um período de experimentação mútua, até para ele saber se ele gosta de servir na Igreja Presbiteriana Redenção, foi bem acolhido ou não, e assim também para a igreja avaliar se realmente ele atendeu aquilo tudo que nós criamos de expectativas. Então, nós pediremos ao presbitério essa designação. Caso isso consolide, ele passe aí esse determinado período, esteja tudo ok, na sequência nós abriremos o processo eleitoral e aí teremos a eleição do pastor com todo o rito eleitoral que é oportunamente dito. E só destacando em termos de tempo e movimento, isso pode durar, por exemplo, 3 anos, tá? Para vocês entenderem os nossos prazos. Até diante da expectativa que o presbítero William colocou, né? Às vezes a gente gera muita ansiedade, então pode durar até 3 anos, tá? Mas o principal disso, Regina, é que a gente espera conduzir Deus orientando os nossos próximos passos. Em nenhum momento nós queremos, como comissão, tomar atitudes que sejam particulares nossa como comissão. Tá bom? Paulo, e aí a gente encerra, então. A resposta minha foi dada pela a mesma pergunta da Regina, um tempo que seria dado, entendeu? Para haver essa eleição, depois de designar pelo Conselho. Então, sim, já veio a resposta. Perfeito. Até complementando, quando nós fazemos a eleição, por exemplo, a eleição do reverendo Mateus foi para 5 anos. Se ao recebermos o pastor, que a gente está conhecendo nesse primeiro momento, já fazemos uma eleição, e esse período dura 5 anos, isso para a gente pode gerar, se não for adequado, pode gerar um sofrimento para a igreja. Então, a sabedoria nos orienta que a gente deve ter um período de experimentação, que a gente vai avaliar ali, seria 1 ano, 2 anos, depende ainda, a gente não tem essa clareza. Irmãos, então, como eu disse, para a gente concluir, a pregação de hoje de manhã foi bastante oportuna, porque nós entendemos que esse processo deve ser conduzido em unidade. Nós já vimos aqui, como membros de concílios diversos, a gente já viu várias igrejas fragmentarem por conta de processo de sucessão. E a nossa expectativa não é que isso aconteça. E o mais interessante, se você puder dar uma olhada para o lado, olha aí para o lado, vai fazer igual o Jeremias Pereira, né, reverendo? Olhe para o lado. Vocês vão ver que a participação na escola dominical, ela deve estar 1/3 do que estava no culto. A preocupação do conselho não são com vocês que estão aqui. A preocupação do conselho é com aqueles que não estão aqui, que talvez não entendam o processo e, consequentemente, possam gerar algum tipo de conflito. Então, o meu pedido para que vocês que estão aqui, de alguma maneira, sejam agentes dessa unidade. Se alguém, porventura, vier fazer questionamento, inclusive sobre o processo, que você seja o primeiro agente ali a promover a unidade da igreja. Caso você não consiga de pronto, traga para a gente no conselho, para que a gente possa preservar a unidade da Igreja Presbiteriana Redenção. E que Deus nos abençoe nesse processo. Tenho certeza que nós iremos amadurecer muito espiritualmente ao final desse período. Presbítero William, presbítero Jefferson, presbítero Lucas, Luiz, alguém quer fazer algum comentário adicional? Não? Reverendo Mateus, por favor. Deus nos abençoe e dê um domingo abençoado na presença de Deus, queridos. Vamos ficar de pé para uma oração final, irmãos? Baixe sua cabeça. Senhor, nós queremos te agradecer. Domingo é dia do Senhor, é dia de banquete da alma, é a festa dos santos em Cristo Jesus. Nós te agradecemos por tudo que aprendemos nessa manhã, desde a pregação da palavra, aquilo que cantamos, oramos, lemos, aquilo que aprendemos, Senhor.
aquilo que testemunhamos como sacramentos, tudo isso, Senhor, aponta para Jesus e nos conforta a alma. Que ao longo desse dia do Senhor, nossas conversas, nossos pensamentos, nosso descanso sejam agradáveis a Ti e que hoje à noite possamos retornar para cultuá-lo com alegria, continuar aprendendo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos.